Oi, tudo bem? Meu nome é Igor Francisco, eu sou redator e você está assistindo a série Muito Mais Que Comida, que trata sobre algumas interfaces possíveis entre os temas cultura, culinária e literatura. Hoje a nossa conversa leva o título Piquenique de Memórias, porque cada convidado que você vai conhecer daqui a pouco trouxe consigo uma receita, um produto, um item cheio de memórias afetivas. E é a partir dele que nós vamos conversar um pouco sobre cultura e literatura brasileira. Vamos lá? Então, para iniciar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados, porque com certeza eu não conseguiria falar sobre esse tema sozinho. Então hoje nós estamos aqui com a Elza Forte Carneiro, uma das autoras do livro Comida de Afeto, que vocês vão conhecer daqui a pouco também, e que, além de ser formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, depois disso foi estudar gastronomia culinária em Paris, a capital francesa, e sempre esteve entre panelas, enfim, pensando muito em transformação social. Seja muito bem-vinda, Elza. Obrigada, Igor. Imagina. E também temos aqui com a gente o Felipe Petri, engenheiro, chefe, à frente da Petricerie Gastronomia, Cultura e Gastronomia, perdão, que é amante, vou repetir de novo, de cerveja e de música alta, que são coisas ótimas para se amar. Obrigado pela sua presença, Felipe. Obrigado a você, querido. Além disso, o Felipe também contribui com alguns veículos do segmento de gastronomia, como a revista Tutano, de circulação nacional. Estamos aqui também com a Luciana Patrícia de Moraes, que é cientista social, historiadora, mineira, gosta de contar e ouvir histórias, e junto com a Elza é autora também do livro Comida de Afeto, e atua desenvolvendo projetos em prol de crianças hospitalizadas. Muito obrigado pela sua presença, Luciana. Eu que agradeço. E para começar essa conversa direitinho, a gente tem que ter um dispositivo, um disparador. E o nosso de hoje é a ideia de que culinária também é narrativa. A partir da culinária, se você assistir ao nosso episódio anterior, você vai pegar um pouco dessa discussão, porque a partir da culinária a gente pode contar histórias. A culinária empresta seus sentidos para significar coisas que às vezes nem são comestíveis. E é com isso que a gente vai debater, é com esse insumo que a gente vai propor esse debate hoje, com foco no nosso público-alvo, que são os professores da rede pública de ensino. E, como eu falei lá no começo, cada um de nós trouxe uma receita. E a primeira delas, eu gostaria que fosse do Felipe Petri. Nos mostrasse e nos contasse primeiro, depois a gente vai degustar, o que você trouxe de memória afetiva aí na sua receita, por favor. Olha, não é uma receita, né? É um produto que eu acho que fala muito da minha cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Quem ainda não percebeu pelo sotaque. E é esse biscoitinho de polvilho aqui, cara, que se chama Biscoito Globo. Ele tem uma história muito interessante. Eu trouxe os dois saquinhos aqui. Um é salgado, o outro é doce. E esse biscoito fala muito do Rio, assim. Ele tem uma história interessante, que ele era vendido, ele é consumido majoritariamente na praia do Rio de Janeiro. E a praia faz muito peso dentro da narrativa e de uma identificação carioca, de um mito do que é ser carioca. Isso definitivamente passa pela praia. Até quem não vai na praia no Rio de Janeiro se identifica com a praia do Rio de Janeiro. Uhum. E ele era vendido na praia majoritariamente. Hoje ele é, tanto que essa embalagem, a embalagem original é uma embalagem de papel, bem mais rústica que essa aqui. Essa aqui já é um produto de exportação, diga-se assim, que trouxe pra gente experimentar. E ele virou uma marca, virou um ícone na cidade. Ele tem uma história interessante, como eu havia dito, porque ele é vendido da mesma forma, o original, ensacadinho em papel, desde, sei lá, dos anos 50. Assim. Então essas pessoas vão até a Central do Brasil, que também é bastante icônica e mítica, né? Na Rua do Senado, que é uma transversal que desemboca ali na Central do Brasil, e você tem que pegar uma senha, sei lá que horas da manhã, para você poder ir lá retirar um sacão, que ele fica distribuído com os saquinhos de biscoito dentro, fazendo esse mosaico aqui, que é de uma identidade visual muito particular, todo mundo reconhece esse mosaico. E você só pode comprar essas pessoas são cadastradas lá, só pode comprar um grande saco desse e a galera ia vender direto na praia, porque ele dura embaixo do sol, né? Ele chega fresquíssimo, então a galera era isso que o pessoal comia, tomava junto com o mate, né? Que é daqui, meu mundo caiu, quando eu fui saber que o mate era daqui, que a fábrica do mate era aqui em Curitiba. Metade do meu mundo desabou, mas depois de me recuperar, esse combo do mate com o Biscoito Globo é um negócio que fala muito do Rio de Janeiro, assim. Então eu trouxe ele é um biscoito que, cara, a verdade é que não é, nossa, que sabor especial, mas eu queria trazê-lo para como a gente transforma um caramujo em algo que a gente convence todo mundo que é bom, entendeu? Não é o melhor biscoito da face da terra,
Mas ele é gostosinho de fato, não é um produto ruim. Só que o Carioca convenceu o mundo inteiro que é legal. Que essa arte aqui é legal. E não é. Isso aqui É a mesma desde arte. sempre. Desde 1900, sei lá, vovó, essa coisinha aqui, enfim. Essa gráfica feita à mão. Mas isso virou uma marca, né? Isso estampa cangas e estampa camisetas. E essa diagramação passa por muitos produtos que as pessoas fazem no Rio. E tá aí desde sempre, cara. Vocês conheciam, Elza e Luciana, o Biscoito Globo? Eu sou uma curitibana que, além de ter passeado por alguns lugares, eu morei no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. E tive minha filha no Rio de Janeiro. Aí, ó. Então, Biscoito Globo já fez parte da minha vida em momentos muito, muito marcantes pra mim. Então, conheci. Eu sou a mais interessante de todas aqui em relação ao Biscoito Globo, porque eu sou reflexo da construção do discurso. Eu fui ao Rio pouquíssimas vezes e eu sei o que é Biscoito Globo. Olha É só. impressionante. É impressionante. Eu nunca comi, Olha aí, Chegou a hora. mas eu sei o que é esse biscoito e o significado que ele tem. Eu acho que hoje, isso que você estava falando, né? Ele desde sempre foi assim, esses tempos imemoriais, né? Que a gente nunca sabe localizar, mas que estão no hoje, na nossa boca, Aham. eu acho que isso é sabor de memória. É isso. E eu vou te falar, eu nem consigo marcar se ele sempre foi assim, mas já me disseram que ele sempre foi assim. Então, Exatamente. a memória coletiva é Memória isso, né? coletiva. Eu nem consigo dizer, não, você já mudou alguma coisa, mas fala, não, é assim desde sempre. Eu conheci os Isso. Biscoitos Globo antes de conhecer o Rio de Janeiro. Por causa de amigos do Rio que trouxeram, falaram, não, tô indo pra Curitiba, vou te levar algo que é daqui. Claro, depois fui pro Rio algumas vezes, com certeza comi Biscoito Globo na praia, com mate, no saquinho de papel. E é icônico, no Instagram, todo mundo que vai pro Rio, bem dizer, em algum momento, se vai pra praia, faz ali o seu story, posta alguma coisa com Biscoito Globo. Mas faltou um ingrediente, né? É a areia que vai Areia. misturando. É aquele que dá aquela lambida também. Gente, mas agora que a gente está conversando aqui, me veio na cabeça que eu devia ter trazido uma outra coisa para essa mesa. Qual? Além do que eu trouxe, que esse não podia faltar. Uhum. Mas, pegando o trilho ali do Felipe, com Biscoito Globo, eu tinha que ter trazido o mate couro. Boa. Que é um refrigerante que quando eu vou para BH, eu sempre trago para Curitiba, inclusive lá em casa tem 2 garrafinhas escondidas no armário para ocasiões especiais de mate couro, que é um refrigerante Já tomei. feito de chapéu de couro com mate. Olha Que não é de lá isso. também. Olha Você já só. tomou mate Já couro? tomei, porque minha falar. amiga ia muito pra BH e ela trazia às vezes engradadinho pra gente em O casa. que você vai fazer amanhã? Vamos matar mate couro com biscoito Globo aqui, é isso. Já temos um estoque. Uma tá festa do ótimo. Sudeste, pronto. Mas, Nunca cara, acho provei. que meio que pra fechar, o Rio é muito de fluxos, né? De trânsito, daquela coisa do dia que começa, não sabe muito bem como ele vai acabar. O Carioca tem além do despojamento, essa espontaneidade, assim. E eu acho que um biscoitinho, comer com gosto de nada, que você come rapidinho ali e tal, não sei o que, tem tudo a ver com isso, sabe? Eu acho que também isso faz parte um pouco da mítica ali. Ah, compra isso aqui rapidinho com mate porque a gente vai para não sei aonde. Tem essa coisa, né? Então eu acho que dos produtos, assim, é porque falar de gastronomia carioca, a gente vai ter que fazer outro programa aqui, né? Como se a gente fosse falar de mineiro ou paulistana, perdão. Mas o biscoito é muito acertado nesse sentido. É um fluxo, o cara que vende também tá andando, tá passando. Esse mosaico também lembra aquelas as propagandas de aviãozinho que passam com as flâmulas tribulando e tal. Então ele fala muito do Rio, de todo o contexto, não é só um sabor, só uma arte que é conhecida. Ele tem a ver com esse fluxo carioca, ele tem a ver com essa passagem, tem a ver com essa curtição, essa coisa mais efêmera, ela acaba em 3 segundos. Tipo, ele diz bastante da cidade, assim. Eu acho que isso é o mito. Esse é o mito da comida. Por mais sem graça que ela seja. Desculpa, adoradores do Globo, mas é um pouco. Não, e esse mito que você conta, e o fato de ser tão conhecido, não sei se você sabe, o Biscoito Globo ganhou uma biografia. Não sabia. Me Pois- conta tudo. Veja só, vou contar pra você e pra quem tá em casa. É de título Ó Globo, que eu acho que é como os ambulantes Gritam. anunciam na praia, né? E de autoria da Ana Beatriz Manier, o Biscoito Globo ganhou uma biografia contando toda a sua história, mesmo desde lá da década de 50, né? Eu separei um trechinho pra ler pra vocês, pode ser? É bem curtinho, comentem, fiquem à vontade. Mas diz assim, abre aspas, o Biscoito Globo tem sua própria vitrine circulando pela areia.
no ombro de cada um dos 350 a 5 mil ambulantes que carregam sacos transparentes de 70 por 90 centímetros, exibindo sua marca bem na altura dos olhos de qualquer banhista. E como se isso não bastasse, sua vitrine é ainda sonora, Ó o Globo, que Olha é o aí, título da que legal. biografia. Eu nunca tinha lido isso. E engraçado como nesse texto que ele acabou de ler, ele Traz fala com os outras elementos. palavras, né? Os mesmos Exato. elementos. Tudo que você Demais. discorreu Que antes. está no Demais. seu imaginário, né? Total. E eu acho que é isso. Talvez esse Fica até episódio arrepiada. não seja sobre gastronomia, né? Seja sobre memória Memória, afetiva. com certeza. É isso, né? Independente do que é a receita, se é uma receita, se é um produto, que lembranças a gente carrega que passam pela porta da cozinha e que ajudam a gente a contar quem a gente é, a perceber quem a gente é e a reconhecer o outro, né? E dialogar com ele. E que tem tudo a ver com o livro de vocês, Comida de Afeto, segunda edição, que a gente vai conhecer mais a fundo daqui a pouco. Mas antes, agora a gente vai para outro prato. Depois a gente vai ter um momento de degustação, com certeza. Acho que a gente pode, inclusive, encerrar com isso, degustando. Mas agora a gente quer saber um pouquinho também, digo a gente, nós todos e quem está nos assistindo, sobre a receita que você trouxe, Elza. Eu ouvi dizer, um passarinho me contou, que é uma receita que tem um gostinho de infância. Qual infância? De quem? Conta pra gente um pouco. Bom, quando eu fiquei grávida, eu fui diagnosticada em um momento da gravidez com diabetes gestacional. E eu tinha muita vontade de comer cookie ou cuca de banana. Então, eu pensei como é que eu poderia adaptar. Eu e minha médica escolhemos um acompanhamento que não seria com remédios, então eu faria um controle da minha dieta. Mas como uma boa mulher grávida, eu tinha momentos em que eu tinha um desejo absurdo de certas coisas. E eu pensei, olha, eu vou me inventar um bolo de banana que mate a minha vontade e que eu fique feliz. E aí comecei a experimentar algumas receitas e cheguei a um bolo de banana que eu fazia com uma farofinha por cima. Quando a minha filha, sem açúcar, Olha só. quando a minha filha nasceu e começou a comer, como o bolo não levava açúcar, no momento em que ela pôde começar a comer, nós começamos a fazer essa receita juntas, sem a farofinha, porque ela não podia ter risco de engasgo e tudo mais. E essa receita que eu mais faço com a minha filha hoje em dia, a gente faz quase toda semana, é um bolinho de banana. E hoje em dia a gente faz em miniatura, porque um dia ela reclamou que ela queria um bolo do tamanho dela. Que ótimo. Então eu comprei as forminhas pro tamanho dela. E esse é o nosso bolinho de banana da nossa casa, um bolo simples, afetuoso e que me leva para um lugar que acho que é muito marcante na vida de muitas pessoas, que é o momento de você reconstruir a identidade depois que você se torna pai ou mãe. Nossa, e com certeza, se a gente está falando de memórias afetivas, essa memória que é sua será da sua filha, e quem sabe talvez seja da filha da sua filha, se ela tiver uma filha, enfim. Eu queria falar, realmente explorar esse assunto, até porque vocês, a Luciana como pesquisadora e vocês como autora do livro Comida de Afeto, falasse um pouco, comentasse sobre esse passar da história, passar para frente a receita como conhecimento, como identidade, como cultura. Vocês comentassem até mesmo o que vocês perceberam disso na composição do livro, né? Se vocês ouviram receitas que eram antigas, que eram de autoria da pessoa que contava. Se vocês pudessem manejar um pouquinho esse tema pra gente, seria um prazer. Sem dúvida, eu acho que com certeza a Luciana vai poder entrar com categoria e nas categorias, por exemplo, do patrimônio imaterial. Mas a gente sem dúvida percebe que existe uma perenidade, né? Então, os nossos fazeres e as nossas contações de história por meio do fazer, que muitas vezes uma história é simplesmente sentar em conjunto e fazer uma mesma coisa. E repetir essa mesma coisa muitas vezes. Enquanto a gente conta um caos de vida, enquanto a gente vai repetindo aquilo que os avós nos ensinaram, seja uma receita das mineiras que estão em determinados campos, das baianas, aqui. Então, a gente percebe que isso vai se repetindo no tempo. Às vezes a gente tem pequenas modificações e por isso que é importante que a gente tenha trabalhos de resgatar a origem desses fazeres antes que a gente tenha intervenções sérias, né? Então, seja por um momento, seja por uma circunstância natural, de repente, que acontece e que destrói alguma coisa, esses saberes muitas vezes morrem em situações assim.
Então, quando a gente tem ali um grupo, às vezes as pessoas não sabem escrever. É muito legal a chance de você ouvir essas histórias e escrever essas histórias que contam os fazeres que resistiram durante o tempo. Escrita é registro, né? Exatamente. Então, a gente está registrando uma marca, né? É um fazer, então algo que a gente vai contar para outras pessoas, mas ali conta a história de todo mundo que veio antes, fazendo aquilo, se dedicando àquilo. Então, a gente não está falando sobre uma receita afetiva. A gente está falando sobre a história de muitas pessoas que vieram antes de nós e a gente está fazendo um fiozinho de memória com o infinito. De afeto, inclusive. De afeto. É um fio de afeto. E isso, sem dúvida, a comida nos liga com todos os seres humanos que já estiveram aqui. Com certeza. Né? Então, a gente vai fazendo um fiozinho com realmente todo mundo que já veio e com todo mundo que virá, fazendo as nossas receitas ou outras. Sim. Perfeito. E é interessante isso que a Elza falou de, né, que essas receitas elas trazem à tona muita gente, né, que já foi, né, que fez com que a gente estivesse aqui. E você falar que a escrita é registro, porque a gente se deparou no processo de escrita do livro com a padronização das receitas, né? A gente ouviu vozes diferentes, com referências e qualificações técnicas diferentes, Um punhado. né? Exato. Cada um falava de um Uma jeito, pitada. Uma pitada. né? Uma medida. Qual medida? É até um pouco mais específico, né? Medida é melhor. Mas é uma medida qualquer, né? E a gente precisou padronizar. Porque, como você falou, a escrita da receita é um registro. E esse registro, muitas vezes, esse registro sempre é uma marca também do tempo. O jeito que você escreve, as medidas que você usa e os ingredientes que você coloca são um retrato do seu tempo também. Perfeito. Tem ingrediente que a gente usa hoje que não era usado há 60 anos atrás. Exato. Fermento, Fermento. né? A gente compra para bolo. Não tinha. Né? Então, assim, é uma coisa que coloca em diálogo passado, presente e futuro. São receitas, as receitas afetivas, elas trazem quem veio antes da gente. A gente se coloca aqui, fazendo hoje, registrando hoje. No caso de um livro, tentando traduzir para que todos entendam as receitas de todas as vozes. E com metodologia para isso, né? Para que elas também. consigam repetir. Exato, para que seja replicável de maneira acessível também, né? E com isso, né, com essa palavra que a Elza mencionou, para que seja replicável, a gente está dialogando com o futuro, com quem vai fazer. Perfeito. Né? Isso é muito legal. E isso traz também, para mim, né, como pesquisadora agora, pensando um pouco, a questão das dinâmicas no interior da cozinha, né? As receitas, essas receitas afetivas, elas estão traduzindo um monte de gente que veio antes, mas elas estão nascendo hoje também, né? Sim. Olha a receita do bolo de banana É isso da que eu Elza. tô pensando, né? Quantas mães não podem ter passado por esse tipo de diabetes, né? Sim. Futuras mães ali no caso, que estão desesperadas. Exatamente, no hospital a gente viu muito isso. Como foi a história de famílias que repetiram a mesma comida por gerações e gerações e de repente as suas crianças tinham uma condição clínica extremamente delicada. E aquele era o lugar de linguagem afetiva para elas. Sim. Uma criança mineira que cresceu comendo pão de queijo todos os dias. De repente se vê num lugar de impossibilidade disso. Uma restrição à lactose, digamos, séria. Como é que você vai adaptar isso de uma maneira que você consiga? E sem dúvida essa criança vai replicar aí esse novo conhecimento, né? E como é que funcionaram essas adaptações na vida real nesses momentos de vulnerabilidade. Então isso foi muito legal. E uma coisa que foi muito legal durante a pesquisa e durante as entrevistas foi que nós conversamos com alguns parceiros, dentre eles o Claude Troagro, que é um grande parceiro do hospital. E nós estávamos conversando e ele selecionou uma receita da avó dele. Sim. Como a receita que ele cederia para o livro. Sim. Patrimônio. É um patrimônio. Eis que, no meio da conversa, ele me conta que a avó dele era italiana.
Ele é um francês, com uma família tradicionalíssima na culinária francesa, que participou de maneira muito intensa de um movimento que chama a Nova Cozinha Francesa e que representa grande parte do que a gente tem no nosso imaginário hoje de alta gastronomia, que é essa experiência de pratos com pequenas porções, muita harmonia entre sabores, então explorar muitos lados de percepção de paladar na língua. E ele começou a contar sobre a história dessa avó, que era uma italiana que tinha sobrevivido à guerra porque era uma grande cozinheira. E foi adotada por um general e assim sobreviveu à guerra. Eis que a avó dele tem o mesmo sobrenome que eu. Nossa. E minha família é italiana, ela é forte, eu também. Então a gente achou, de algum jeito, todas as comidas do mundo fazem a gente realmente dar as mãos e abraçar quem quer que seja nesse planeta. Sim. E lá encontramos entre as nossas ancestralidades um ponto comum. Pelo comer ou não, a gente estava ali unido. Então isso foi muito legal. E tem algumas coisas nessas falas aqui que rolaram, né? Essa receita que o Claude trouxe, ele contou pra gente também que é a receita da avó forte, que ele adaptou. Quando ele quis levar para o restaurante, ele experimentava e ele achava pesado, embora fosse o sabor da avó. E ele adaptou. E é uma receita de nhoque que não leva trigo. Ela é só polvilho. E é maravilhosa. É uma receita que, assim, realmente, uma vez a cada 2, 3 meses eu faço. Eu também, a Serena adora. É muito, muito, muito boa. Muito bom. E essa foi difícil, porque a gente estava falando, quem passou a receita pra gente foi um cozinheiro dele, né, dos restaurantes. E foi uma receita, assim, eu acho que tinha o peso das folhas de manjericão que eram colocadas por cima. Era uma coisa muito técnica, que é com que eles trabalham, né? E o nosso trabalho não foi só adaptar a receita de quem não era profissional. Também foi traduzir a receita de quem era profissional. É quase uma fórmula química. Exato. A ficha técnica é um horror. Assim. Exato. E aí, puxando o gancho do bolo de banana da Zá, que foi, né, essa adaptação nesse momento extremo ali da gravidez e que hoje já é uma tradição da família, né? É o bolo da casa dela. Não, é o bolo da Serena. É o bolo da Serena, né? E aí no nosso livro a gente também tem uma história, que é uma história contada pela Fabielle, que é a personagem a quem esse livro na segunda edição é dedicado, uma paciente do hospital que não está mais com a gente. Tem uma receita, porque num determinado momento da vida a Fábio começou a sofrer restrições alimentares cada vez mais severas, né? E enquanto ela ainda podia se alimentar, ela já teve que parar de comer algumas coisas. E a mãe dela, uma das receitas que ela dá é o beijinho de cenoura. Porque ela não podia mais fazer o beijinho com coco, leite condensado. E ela inventou um beijinho de cenoura para a Fabielle poder comer doce. E celebrar coisa que seus só a momentos. mãe é capaz de criar também. Exato. Essa parada. Exatamente. Quase que uma magia. Exato, tem essa parada aí. Tem. E eu queria, para além de parabenizar vocês pelo livro, ressaltar essa importância de trazer novamente o livro de receita. Não que ele tenha desaparecido, mas acredito que nas minhas memórias afetivas, o livro de receita, pelo menos, fazia muito sentido na minha infância. Eu via a minha mãe com um livrinho de receitas, com as receitas que ela copiou da minha avó. Caderninho. Hoje a gente vê os sites, os perfis, enfim, que são uma tradução, né, digital do livro de receitas. Mas pensando em mercado editorial, pensando hoje no Brasil, com livrarias fechando, a importância da gente contar essa história, né? Usar a culinária como narrativa para contar histórias no formato livro. Então eu queria destacar mesmo essa originalidade de incluir na receita, claro, algo que já está nela, que é a história, mas, né, explicitar isso, transformar em algo realmente vivo e visível para todo mundo que vai ler. Parabéns mesmo e obrigado, inclusive. Muito, muito interessante de verdade. Obrigada. Imagina. E para continuar o nosso piquenique, né, que eu posso chamar agora de banquete, né, de memórias e de receitas, eu queria saber de você, Luciana, como mineira, o que você trouxe pra gente hoje degustar? Então... A melhor comida. Possivelmente. A gente falou, mas a melhor.
Ganhou o título. Olha, gente, eu não vou negar, porque pra mim e pro Raul esse é o melhor pé de moleque do mundo. Eu já falei, tem que repetir. Esse é um pé de moleque, a gente chama de pé de moleque lá em casa, mas eu acho que ele tá mais próximo de um doce de leite com amendoim. Ok. Porque ele é de leite e ele leva o amendoim cru. E o pé de moleque, geralmente, as receitas mais tradicionais é com amendoim torrado, né? Ele não. E esse é um doce, assim, que não traduz Belo Horizonte ou Minas Gerais ou a minha família. Ele é parte da minha história. Né? Quando eu era criança, eu ia para casa, nós tínhamos uma amizade muito forte com uma pessoa que morava no interior, e todos os aniversários da família dela, ela fazia esse doce. E estava lá na mesa, junto com brigadeiro, olho de sogra, que na época que eu era criança, estava na moda comprar caixinha de doces, que eu não posso falar mais, os docinhos não sei o quê, X. sabe? E tava na moda isso. E a mesa dos aniversários era esses biscoitos, esses doces, junto com esse pé de moleque. E o pé de moleque sempre sobrava. Eu amava o pé de moleque, mas ninguém mais gostava, porque todo mundo estava interessado nos docinhos, não sei o quê, né? Pronto. Um dia, um fim de semana, eu fui para casa da dona Lenilda, que era quem fazia o docinho, e comi e me esbaldei nesse doce. Eu acabei com a lata de biscoito, gente. Eu tô falando biscoito toda hora. Acabei com a lata de pé de moleque. E nesse dia eu pensei, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu pensei, eu preciso aprender a fazer esse doce, porque Minha vida a depende dona disso. Lenilda não vai ficar com a gente para sempre, e eu preciso continuar comendo ele. E aprendi a fazer. A dona Lenilda ainda está entre nós. Bom, grande dona Lenilda. Dona Lenilda. E ele é um doce muito legal, muito gostoso e muito... eu acho que ele traduz várias coisas da cozinha, gente. Ele traduz essa relação afetiva que eu desenvolvi com ele, essa relação pessoal quase que a gente às vezes traz com as comidas, né, com algumas das comidas. Eu acho que ele traduz os saberes culinários, né? Tem um ditado, eu acho, que é: para tudo tem ciência. Né? Ciência no sentido de saber mesmo. E ele traduz esses saberes da cozinha, sabe? A ciência da cozinha. Porque, por exemplo, esse que eu trouxe hoje, né? Ele tá errado. Ele deu errado. Ah, é? Ele não é assim, com esse açúcar em volta. Ele é um doce de corte. Você faz, dá o ponto, bate, espalha na pedra e corta. E ele seca. Fica macio, nananana. Só que eu fui fazer e eu não acertei o ponto dessa vez. E faz assim, muitos anos que eu faço esse doce, décadas. Não acertei. Mas aí, os saberes que a cozinha vai te dando... Dá a volta. Eu falei, olha, dá pra fazer. Então, acho que esse doce, pra mim, o significado dele ultrapassa muitas esferas, sabe? Ele é... Gente, uma coisa que a gente não combinou, de fato, é que a gente tá numa construção narrativa aqui que foi do super amplo, que eu falei, uma cidade inteira, para uma família, para ela. Uma pessoa. Exato. Pra um único indivíduo. Não foi combinado, tá, gente? Realmente não foi. Foi um funil completamente espontâneo. É engraçado isso, né? Porque, e super bom, mesmo sem ter sido combinado, a gente fazer esse percurso, porque comida é isso, né? Comida é narrativa demais, gente. E podem ser muitas narrativas, né? Sim. Perfeito. Mas a pergunta que não dá pra esquecer é o que o senhor trouxe. Que não tem almoço grátis, não. Não viria de mãos vazias para esse banquete, de modo algum. Também a minha receita é uma receita mesmo, uma receita da minha irmã mais velha, a Rita. Eu sou mais novo de 4 irmãos, o bem mais novo, como falam, aproveitando que a gente tá falando de comida, a raspa do tacho, né? Sou eu mesmo. Então, essa receita é muito ligada a nós, porque eu nasci em Foz do Iguaçu. Moro em Curitiba, moro em São Paulo também, mas nasci em Foz e ficamos lá durante um bom período da minha vida, da vida dos meus irmãos, dos meus pais. Meu pai trabalhava na Itaipu e minha mãe cuidava de nós em casa, né? Trabalhava cuidando de cada um de nós, nos alimentando, enfim. E para complementar a renda, a minha mãe cozinhava alguns itens.
e ela vendia no Paraguai e na Argentina. Na verdade, todos nós vendíamos. Então íamos todos de carro, né, com uma caravana, ia todos os filhos e a minha mãe, e a gente ia passear e vender. Ela já tinha as barracas, as lojas que compravam dela ou pão, ou bolo, ou bolinho, enfim, diversas receitas que ela fazia. Mas quando a gente ia pra Argentina, e assim, a minha memória, como era muito novo, ela ficou assim um pouco esvaziada, mas a minha irmã trouxe de volta pra mim. Quando a gente ia pra Argentina, meus irmãos queriam alfajor, porque viam todo mundo, viam nas lojas, mesmo sabendo que não é uma receita, né, argentina, ela veio de outro continente para cá, mas nós conhecemos por causa dos nossos vizinhos. Então toda semana que nós íamos para Argentina, meus irmãos compravam, ou minha mãe comprava uma caixa, ou comprava um alfajor para cada um. Naquela época não tinham tantas marcas, né, tinham uns mais artesanais, outros mais industrializados já, mas isso ficava muito no imaginário e minha mãe não deixava eu comer tanto como os meus irmãos. Eu acho que ela pensava assim, é o mais novo, vamos dar um jeito na saúde dele primeiro, antes de autorizar. Então eu ficava ali, comia uns pedacinhos, comia um, mas eu sempre queria mais. Até que, depois de muito tempo, a minha irmã, quando começou a cozinhar para ela mesma, ela adaptou uma receita de alfajor e toda festa de família, comemoração, às vezes como presente, às vezes alguém me dá de presente. Junto com o presente, roupa, o livro, seja lá o que for, a pessoa dá junto a caixa de alfajor que a minha irmã faz, porque sabe que eu gosto muito. Ficou meio que aquele desejo de infância não realizado, não tão realizado, e hoje ela trouxe de novo como receita para todos nós, que nos lembra muito um período ótimo, que era viver ali na fronteira, conhecendo um pouquinho do que se comia além do Brasil. Algo na minha vida foi muito rápido, mas na dos meus irmãos foi muito presente. E aproveitando dessa receita que eu gosto tanto, eu queria falar também sobre essa prática dos vizinhos na hora de cozinhar. Eu acho que, não sei tanto hoje com os apartamentos, enfim, mas eu lembro muito do emprestar o açúcar, emprestar um pouquinho de farinha, emprestar algo que se faltava, ou que não por falta, mas por na hora esqueci de comprar e preciso para a receita que está sendo feita agora. Meio que os nossos vizinhos, ali no caso de Foz, eram da Argentina e a gente pegava e tomou emprestado deles essa iguaria que a gente come até hoje. Então, eu queria até perguntar para vocês, como que vocês percebem na contação de história das receitas que vocês identificaram, essa relação de amistosidade, eu poderia dizer, ou de compartilhamento na hora do fazer, de cozinhar. Se vocês pudessem comentar também sobre isso, do fazer junto. Você até pincelou um pouco, Elza, mas se a gente pudesse entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema. Eu acho que tem uma história que é muito representativa disso no livro também, que é a história do Rodrigo Oliveira, que é um chefe também, que ficou à frente do Mocotó, em São Paulo. Olha. O pai dele, um grande cozinheiro, e quando ele resolveu iniciar no mundo da cozinha, existe uma linguagem diferente na cozinha profissional. E às vezes também uma resistência de membros da família ou pessoas que estão próximas adentrarem. A cozinha é conhecida por ser um mundo duro e o mundo da cozinha profissional muitas vezes é mesmo muito duro. Muito duro. Então existe uma certa resistência, existe uma rigorosidade técnica, uma rigorosidade de resistência até física, tem horários às vezes que são malucos, tem a temperatura, então você tem que suportar às vezes níveis de estresse que são muito altos. E ele começou a contar sobre esse início da caminhada dele. E o pai dele, que já cozinhava, às vezes ele ia e tentava fazer uma farofinha pro pai, e o pai sempre, aquela coisa, né? Está sempre mais ou menos. Sempre tem algo a melhorar. E aí ele conta sobre essa construção, até que ele fez uma farofa em que o pai dele disse que ele estava pronto. Sim. Então, eu acho que isso também... A base de farinha ali no Nordeste. A base de farinha. É isso. Então, eu acho que existe muito essa nossa construção na culinária com quem está perto da gente de um vai e volta, né? Até a gente ir se sentindo apto para um fazer, para essa intimidade do compartilhar, porque você está contando sua história com a comida.
E acho que é por aí, essa história é muito interessante. Não sei se respondi bem o que você queria. Com certeza. Luciana, se você quiser acrescentar. Eu acho que tem receita também que pede mais gente para fazer, né? Total. Você não consegue Feijoada. fazer sozinho. Feijoada. Eu lembro, a gente lançou um outro livro há um tempo atrás em que entrevistamos alguns imigrantes. O de lá para lá. De lá pra cá. E foi quando eu conheci o Petri. Ah, exato. Ele escreveu Eu fiz uma resenha do livro e eu ia justamente dar um exemplo. do livro As Hallacas. Tem as hallacas, que é essa coisa comunal, e eu tinha uma funcionária venezuelana na época, né? Sim. E ela confirmou absolutamente tudo. Sim, é impressionante, gente. Que Conte pra uma- gente. A hallacas é um prato que se come no Natal na Venezuela. Por toda a Venezuela. É. Né? O país inteiro faz hallacas no Natal. E é um prato que se faz em casa. Que graças a Deus você mandou pronto, né? Nossa eu tava realizando a Senhora. parte técnica do livro. Sim. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou ter dificuldade técnica de realizar isso aqui, porque eu não tenho referência cultural nenhuma. Sim, é um negócio de Mesmo. várias etapas. Exato. As etapas têm tempos longuíssimos, enfim. Sim. E aí a Elza justamente estava fazendo os testes para as receitas para a gente padronizar, para todo mundo conseguir uma ler, linguagem acessível. né? E ela falou isso. Sabe como que essa receita foi parar no livro? A Zoraida, que era a personagem do livro, ela não foi sozinha, ela levou a irmã Luz lá para casa para fazer todo o O processo. processo da receita. Exato. E é uma receita que se faz então, né, por toda a Venezuela, em casa, não se faz sozinha e tem uma divisão social do trabalho. Tem uma hierarquia. Tem. Eu acredito. As crianças, elas ficam responsáveis por cortar as folhas de bananeira. O que são as hallacas? É uma massa de milho, com farinha de milho e água, recheada com uma miscelânea de carnes, com azeitona, cebola, tomate. Cada família tem a sua própria receita de recheio. Parece que também em regiões, a Isso. Venezuela também altera. Dá essa variada. Tem gente que gosta de pôr batata, tem gente que não gosta de pôr batata, é assim. Então, essa massa recheada que você envolve na folha de bananeira e tem técnica até para amarrar. E depois você cozinha e aí tá pronta, né? E aí pronto, as famílias vão lá, as crianças são responsáveis por cortar as folhas de bananeira, aí os homens por queimar as folhas de bananeira, aí algumas fazem a massa, né? É assim, é uma linha de produção. E quando se faz hallaca, se faz muita hallaca. Por quê? Porque você tem que trocar com os vizinhos. Olha. Porque cada casa tem a sua própria receita. Então você come a sua, compartilha na mesa de Natal, é uma receita natalina, compartilha na sua mesa de Natal e oferece lá pro vizinho. Olha que É muito legal. E você sabe que no final do ano passado eu tava entrando num restaurante e aí a Rosilene, que trabalha comigo, falou: chefe, parou um maluco aqui e ele pediu um monte de folha de bananeira. Eu falei que podia cortar. Devia ser Era um venezuelano. Era um venezuelano que tava atrás das folhas. Sim. Tinha uma bananeira grande lá na Petriceria, lá no final. Mas dessa experiência que eu tive, meu pai, sendo do Sul, ele foi para o Rio de Janeiro para servir o Exército. E ele ficou, conheceu minha mãe e ficou. Então era um caipira Catarina no Meia, né? Literalmente. E o meu pai trouxe muito dos cozimentos com batata e repolho, e chucrutes, e pedaços de porco, e mostarda. Uns usos de ingredientes que você não via no subúrbio carioca nos anos 80, assim, né? Então fazia graça no pessoal e comer comida alemã, né? Tão alemã quanto o italiano de Santa Felicidade, né? Comer comida alemã na minha casa, no subúrbio. Então ele fazia um purê de batata com bacon. Nossa, eu tô salivando, ó. Um purê de batata com bacon e repolho cozido amassado junto, assim, um purezão. E botava para assar uns joelhos de porco lá e servia isso com repolho roxo e mostarda preta, que na época eram coisas que ninguém comia no Rio de Janeiro, assim. E essa era a troca que a gente tinha com os vizinhos ali, essa comida que meu pai fazia que era muito diferentona, assim. E eu não entendia nada quando era criança, eu falei, pô, esquisita esse negócio. Mas enfim, eu já era acostumado a comer esse tipo de comida, já bem diferente dos meus amigos e tal. Isso é um negócio que me ajudou muito lá na frente
né, quando eu fui cozinhar, Sim. que ter identificado essa raiz ali, ter tido essa troca pelo meu pai vir dessa família do sul do Brasil e ter visto isso em perspectiva no Rio, né, porque não era minha comida era minha comida de casa, mas só minha. Né, não tinha mais ninguém que fazia ali, nem em volta, nem nada. Sim. Então isso me ajudou pra caramba depois, assim, trazendo para um exemplo um pouco mais pessoal, porque eu consegui botar em perspectiva dentro da minha casa uma comida estranha, né? Uma comida estranha no meu entorno ali, mas que ela era familiar pra mim. E Isso super muito. interessante porque essa é a mesma história do Rodrigo, querendo ou não, que é um grande chefe. E eles estavam ali também no subúrbio de São Paulo, com uma mercearia de produtos nordestinos. É. E houve até um movimento em São Paulo de, poxa, um super restaurante, por que o Rodrigo tá lá até hoje? Sim. Porque ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Aquilo faz exato. parte da Ele identidade dá uma dele. resposta também para uma moça, né? Exato, Fantástico. mas assim, ele tá ali e quando a gente foi lá, foi muito legal estar no Mocotó, que a gente viu exatamente esse movimento com a família, com as pequenas coisas, com esses pequenos movimentos de aproximação que acontecem na cozinha, com grandes movimentos de aproximação que tem a ver com o estabelecimento de uma comunidade. Então lá tinham assim, operários comendo, tinha gente que trabalha como gari comendo, tinha gente de gravata comendo. Então foi muito legal ver muitas vizinhanças se encontrando no mesmo lugar que celebrava a cozinha do Nordeste brasileiro. E isso, esse diálogo, né, entre vizinhos, se a gente for expandir e colocar o vizinho como o outro, né, é aquilo que o Petri estava falando, da comida lá do pai dele no Rio de Janeiro, fazia sucesso porque era diferente. Era o outro, ele estava meio que se apresentando, né? Era a comida do alemão, Isso. a comida Era alemã. por aí, Independente de ser ou não, independente do Exato, grau de alemanidade autenticidade, que tinha, exato. né? Isso é muito eloquente, assim, né? Fala muitas coisas sobre o encontro, né? Tem um antropólogo lá do final do século XIX, que é o Marcel Mauss, que ele fala que ele desenvolve o conceito de dádiva, né? Que a circulação de mercadorias dentro da perspectiva da dádiva, ela é feita né? Você dá alguma coisa de presente, a pessoa aceita e ela te retribui. O nosso muito obrigado vem daí, né? Eu estou muito obrigado. Porque quando você recebe algo de alguém, você está se abrindo à relação. Mas para que essa relação tenha continuidade, você está aceitando a obrigação de retribuir. Perfeito. Né? E o Marcel Mauss, que desenvolveu esse conceito, ele fala que a dádiva maior é a dádiva de comida. Porque quando você dá uma comida para alguém, essa pessoa ingere. Ela, né, esse alimento vai fazer parte da substância dela. Literalmente. E aí, literalmente. É muito poderoso. Né, é muito poderoso. E nesse movimento de você dar algo que vai fazer parte dessa substância alheia, você tá, né, esse pé de moleque aqui, eu tô te contando que é meu, né? Ele faz parte. Eu quero Aproveitei ser a um pouco deixa. você. Ele faz parte de mim. Eu tô me dando a conhecer. Eu tô me dando a conhecer. Pra comer rápido. E ao mesmo tempo, eu tô demarcando minha diferença. Porque eu tô te oferecendo alguma coisa que você não é, que você não tem. Né? Eu acho isso muito legal. Né? A comida, ela faz isso. Ela estabelece a comunhão, ela promove, né? A gente sentado na mesa aqui é muito mais gostoso se tem uma comidinha, né? Muito mais. Muito mais. Ao mesmo tempo, ela demarca a diferença. A Elza trouxe o bolo de banana que é o bolo da Serena, que a gente nem conhece, mas a gente conhece um pouco, porque ela falou um dia, eu quero um bolo do meu tamanho. E é por isso que esse bolo tá nessa forminha aqui. Perfeito. Uma gracinha, inclusive. Luciana, inclusive, aproveitando esses exemplos que o Petri deu, que você deu, sobre a comida alemã lá no subúrbio do Rio, a comida nordestina no subúrbio de São Paulo. Na nossa conversa anterior, nós falamos muito sobre essas fronteiras imaginárias que a gente acha que existe realmente ali, petrificada nas regionalidades de Minas, da Bahia, enfim. Eu queria que vocês também trouxessem para esse conteúdo de agora um pouco sobre isso, né? Você comentou sobre, na verdade, ser uma mancha, né?
não ser territorial, né? Mas ser mais imaginário do que físico. Se você pudesse retornar um pouquinho, pegando esse gancho... Eu posso dar um gancho com a tua história? Com certeza. Eu acho que é porque a galera fronteiriça é o maior exemplo dessa permeabilidade ou não e dessa identificação mítica, assim. Porque se você pegar uma distância de 50 quilômetros em qualquer espaço de densidade geográfica, densidade demográfica razoável, as pessoas vão ser bem homogêneas, exceto na fronteira. Né? Então isso, para mim, pelo menos deixa bastante claro quão importante é a construção mítica da identidade nacional. Né? Você vai ter indivíduos a 1 quilômetro de distância que se creem, muito provavelmente são muito mais parecidos do que diferentes, mas se vão crer absolutamente diferentes. Porque um é argentino, o outro é paraguaio e o outro é brasileiro, mas você está falando de um raio de 30 quilômetros, Sim. 40 quilômetros. Então eu acho que isso para mim deixa muito claro a importância da identificação mítica nacional, através da culinária e como ela se espraia, né? Eu garanto que as tradições ali nessa região fronteiriça, elas vão se espelhar muito, Com né? certeza. Entre as cidades fronteiriças. Mas vão dizer que não, essa é brasileira, essa é paraguaia e essa é... Quase que uma necessidade de se diferenciar. Exatamente. Todo mundo ele deve falar, não sei se falar, enfim, mas muitas pessoas devem falar Guarani na fronteira, né? E aí, o Guarani é da onde? Sim. De onde Né? veio? Sim, o Raul, meu filho, ontem estava estudando para a prova de geografia e aí ele estava estudando as denominações diferentes que se dá para os limites entre municípios, estados e países, né? E estudando um pouco também sobre a importância dessas delimitações, né? O que elas significam, por quê, né? O que elas estabelecem. E aí a gente está falando de relações de poder, a gente está falando de política também, né? Organização social, né? Os humanos hoje vivem de uma forma em que a organização social é necessária, né? Para que eles consigam sobreviver e se articular com a vida. Perfeito. Né? E a identidade, que tem na culinária um dos seus suportes materiais, a identidade ela é fundamental para isso aí que o Petri está falando. E para muitas outras coisas, né? Você se reconhecer como parte de um mesmo grupo, por mais diferente, talvez, quando você fala ali, as pessoas que estão a 1 quilômetro são muito mais parecidas do que se acham, né? Sim, mas talvez seja mais importante para as pessoas que estão do lado de cada fronteira se identificar dentro de toda essa diferença aqui como iguais, como semelhantes, porque elas precisam respeitar as mesmas leis. Né? Então a gente está falando, quando a gente está falando da culinária em seus aspectos aí sociais e políticos, a gente entra nessa seara de que... E te complementando, Lu, é quando a gente consegue fazer a transição da mítica para política, né? Que a gente constrói miticamente alguma coisa através do pé de moleque, né? Através do bolinho, através da receita da família forte, lá da parte do Clotroco. E isso, de tão repetido, de tão afirmado, vira política. Política. Sim. E os conceitos que eu uso nos meus estudos sobre alimentação, eles passam por aí. Quando eu falei no episódio passado do Benedict Anderson com o conceito de comunidades imaginadas, ele estava falando de política, estados-nação. É isso. Sim. Né? E aí que ele estava falando, as pessoas precisam se acreditar em comunhão, em alguma coisa, compartilhar alguns valores, né? Um outro conceito que eu uso é do Eric Hobsbawm, que está num livro que se chama A Invenção das Tradições. E é um livro de política, de novo, né? Que é um livro que fala como as tradições são inventadas, podem ser inventadas e devem ser dinâmicas, né? Para que elas consigam dizer alguma coisa, continuar dizendo coisas para as pessoas. Perfeito. Luciana, você falou sobre relações de poder, né? E eu queria relembrar um trecho, não vou lembrar exatamente, mas vocês muito assertivamente, com muita sensibilidade na Carta das Autoras, no livro Comida de Afeto, aqui que a gente está falando, né, sobre comida, com esse banquete, vocês comentaram nessa carta sobre insegurança alimentar, uma realidade, uma triste realidade que nós temos hoje no país. Eu trouxe um trecho do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector,
sobre a personagem principal dele, a Macabeia, muito vulnerável, mas também muito forte. Eu gostaria de ler esse trecho para que vocês pudessem fazer um comentário sobre esse posicionamento e essa necessidade de também falarmos sobre a ausência da comida. Pode ser? O silêncio, né? Que a Elza falou sobre Exato. o silêncio. Perfeito. Vou ler aqui rapidinho, daí se vocês puderem, por favor, complementar, eu agradeço. Então o trecho diz assim, é quando Macabeia vai ao médico. O médico pergunta pra ela, você faz regime pra emagrecer, menina? Macabeia não soube o que responder. O que é que você come? Cachorro quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. Que é que você bebe, então? Leite? Não, só café e refrigerante. Que refrigerante? Perguntou ele sem saber o que falar. À toa indagou. Você às vezes tem crise de vômito? Ah, nunca, doutor, exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. Então eu queria que vocês aproveitassem esse gancho para falar sobre a carta de vocês no livro Comida de Afeto, por favor. Sim. Quando a gente estava pensando nesse momento de reedição do livro, nós tínhamos acabado de passar pela pandemia. E a pandemia foi um momento que, lógico, que reestruturou muitos dos nossos fazeres e que nos petrificou, né? E realmente foi um estado de muita inabilidade, de muita insegurança, mas de realmente inabilidade de ver grandes dores que a gente achava que estavam um pouco esquecidas num país como o Brasil. Então, quando a gente passou um período da pandemia e se deparou com um número de pessoas no Brasil que estavam voltando a um estado de completa miserabilidade, de completa desnutrição, de um estado de total abandono do ser, que é o silêncio, que na verdade não é um silêncio ensurdecedor, porque ele é um barulho único, ele é um barulho de nó no estômago. E a gente escreve que mesmo que quem está sempre com a barriga cheia, sabe que barulho é esse. Então, todo mundo conhece a sensação da fome. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas pessoas conhecem a sensação de estar o tempo inteiro com fome. Então, a gente queria fazer um convite muito gostoso para o que está por vir na leitura e pedir também que o leitor se mobilize nisso, né? Então, assim, como é que eu posso hoje fazer um pequeno gesto com a minha vizinhança e oferecer a pouca coisa que eu posso oferecer? O que eu posso compartilhar? Às vezes eu não posso compartilhar a comida, mas eu posso compartilhar um momento de aconchego. Posso compartilhar a minha afetuosidade. Então, a gente pensou muito sobre o momento em que o Brasil estava passando e a gente quis abrir a nossa reedição do Comida falando sobre a tristeza que era para nós, que amamos comida e que vimos muitos momentos de florescimento, vimos crianças num hospital fantástico se reequilibrarem porque tiveram acesso à comida e de ver tanta gente no Brasil e no mundo voltando a sentir fome. Sim. Muito importante. Eu acho uma coisa da pandemia, veja o quão importante é. Quantas vezes durante aqueles 2 anos terríveis que a gente passou, fazer um pedido de delivery, receber uma comida gostosa em casa, foi importante. Sim, muito. Quantas vezes isso pra gente foi o único alívio, a única coisa que acontecia de diferente. A única forma de sair de casa. A única forma de sair de casa, a única forma de trocar, né? Então, aproveitando o gancho, a fome, infelizmente, é um assunto que eu tenho falado bastante nos meus inscritos por aí. E, cara, não há razão para que exista fome no Brasil. Assim, é um descompasso propositado, construído a partir de mitos que viraram políticas. Exato. Não há porquê nenhuma pessoa no Brasil passar 5 horas sem uma refeição. Não há porquê, não há motivo. A gente acreditar que isso é estrutural, a gente acreditar que isso deve ocorrer, porque esse é um desequilíbrio aceitável, porque é um desequilíbrio que faz parte, isso é idiotice. Meu convite muito menos afetuoso pelo amor de Deus, vamos brigar contra esse tipo de raciocínio, de mito, de que a fome, é aceitável, 2, há razão para ela existir.
porque nem um nem outro. É um absurdo, Sim. na verdade. E é realidade, né? A gente, quando a gente não vive a realidade na pele, às vezes a gente acha que ela está muito distante da gente, né? É. Mas não tá. Não. Tá do lado. Não. Tá do lado, Se né? a gente vê Marmitas da Terra, Sopão de Curitiba, enfim, o Rango, esqueci o nome do um outro projeto social que atende majoritariamente a galera que está aqui pertinho, Sim. que é esse pessoal que está aqui perto da Nós onda fizemos ferroviária. uma campanha durante a pandemia, pandemia, grande né? também, de arrecadar e distribuir E olha, comida. você vai botar comida todo dia e vai ter gente para buscar comida Todo dia, exatamente. Isso porque a gente também, eu acho que uma falta de tato da gente não tá vivendo, a gente foca em quem está debaixo do nosso olho aqui no centro. Aham. Porque a realidade periférica É mais amplo. é bastante mais ampla, Claro. enfim. E eu acho que esses mitos eles têm que ser desconstruídos completamente, de que isso é aceitável e de que há uma razão para isso existir, porque de fato não há. Há uma escolha. É uma Disso escolha. existir e uma escolha que se faz sempre para que continue existindo, né? Exato. Então, assim, a gente tentou deixar de maneira muito clara e abrindo o texto da reedição, um convite à reflexão sobre qual é o lugar das verdades doídas, que a gente tem vergonha de falar, mas que precisam ser faladas. E a verdade é que não só a fala, mas a fome hoje no Brasil grita. Precisam ser encaradas, né? Porque assim, ainda que a gente tenha na pandemia um marcador de um retorno a essa fome gritante, né? Antes da pandemia a gente já tinha uma estatística, né? A instituição beneficiada pelo projeto, que é o vinha Hospital aumentando. Pequeno Príncipe, existia uma estatística, existe ainda, né? Sim. Uma estatística de crianças que retornam aos leitos porque depois de receberem alta não tem uma alimentação adequada em casa. Porque as famílias não conseguem, gente, né? Sim. Então, para a gente foi um desafio. O projeto da segunda edição do livro, ele foi escrito antes da pandemia, né? E aí, quando ele foi para a execução, a gente estava vivendo a pandemia. Então, em determinado momento, a gente chegou a se perguntar, meu Deus, qual o propósito de reeditar esse livro agora, né? Num momento no Paraná, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas passando né, essa situação vulnerável extrema. E acho que teve um agravante, Igor, que a gente também não tinha como prever que viria. E que, para mim, como brasileira, foi muito chocante. Que foi ver fotos das crianças Yanomami. Nossa Senhora. E da gente realizar aquelas imagens que a gente vê de organizações que estão na África, em países que estão em estado de conflito civil há muito tempo, e de serem crianças brasileiras que estão naquele estado do que a gente muitas vezes tem o imaginário de algo que está muito distante, está muito perto e é um plano, muitas vezes. Então, esse plano do abandono, ele sempre passa por comida. Sim, Assim como o plano da vizinhança, né? De você convidar para dentro, do acolhimento. Sim. Se a gente quiser voltar para a literatura, né? Esse plano, essa face da fome, ela está descrita no Graciliano Ramos em Vidas Secas, né, gente? Totalmente. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu ficava muito impressionada, porque eu quase conseguia ver as pessoas esqueléticas, né? Exato. É um exercício fácil, né? A gente sabe que é ficar com fome, que sejam horas, Sim. mas a gente sabe a recompensa, dá para imaginar o reverso. E a nossa fome Exatamente. é a do apetite, né? A fome é algo estrutural, Exato, né? Não é uma fome crônica. Exato. Talvez devesse existir uma outra palavra. Uma outra palavra. Isso. Né, para o que é e a gente não entende. Um comichão. Exato. Sabe? Não é fome. Eu acho que sim. Acho que deveria existir uma outra palavra. Eu acho que a gente tem relatos disso, dessa falta, dessa ausência, desse quase projeto político também. Está refletido na nossa literatura nacional. Com certeza. Né? A gente tem exemplos que podem ser trabalhados, né, dentro de sala de aula para um reconhecimento Eu daquilo acho, que a gente não sente,
Inclusive, vale lembrar que o nosso público-alvo são professores da rede pública de ensino, e a escola, às vezes, para muitas crianças, é o único lugar onde ocorre uma alimentação saudável, enfim, pensada nutricionalmente para ela. Sim. Então vai muito de encontro com isso que você fala. Vai, e na escola se aprende sobre isso, na escola você tem ali para algumas crianças a referência maior de refeição. Perfeito. Né? E é interessante que muitas vezes quem está ali em cima definindo o que vai para a refeição dessas crianças não sabe nada do contexto que elas de vivem, vida, do que elas efetivamente precisam. Exato. Eu gosto muito de uma moça que se chama Naomi Meyer, ela escreveu um blog que se chama Fome de Entender. Ela é antropóloga, que é formada na UFPE, UFRJ, tô bem louco, tô olhando pro Globo. Da UFPR, e a gente já colaborou algumas vezes e a gente escreveu um texto sobre fome, e ela pensa a fome desde uma perspectiva decolonialista, né? Que é um processo, a fome é um processo instituído pelo projeto colonialista português de espoliação dos corpos para a produção de riqueza para Portugal, né? Para o colonizador. E é importante, talvez, que a gente enxergue a fome dessa forma. A gente vê que a gente não tem uma política, a gente ainda nunca implementou uma política decolonialista decente para a afirmação de uma identidade brasileira. É por isso que aqui tem polenta e vem polenta e vira polenta, entendeu? É por isso que a gente perde tanto, é por isso que ninguém conhece a fauna do Paraná, de peixe. É por isso que a gente tem uma das melhores ostras do mundo aqui na Baía de Guaratuba e ninguém conhece. É por isso que a gente faz botarga aqui em Pontal do Sul, um negócio que custa, se esteve na Europa, custa sei lá quanto, é uma iguaria, e tem aqui, ali. O pessoal faz na beira da praia, ali na Ponta Sul, da onde saem os barcos para a Ilha do Mel. Sabe? E é isso. A gente tem que começar a discutir essas coisas, que tomara que esse vídeo, esse papo sirva para que se comece a fomentar esse tipo de discussão nas bases. Sim. Nas bases públicas, a gente entender esse processo de fome como uma herança da qual a gente nunca se livrou, que é esse processo espoliador, colonialista, português, sobre corpos, enfim, que a gente tem que lidar até hoje. Eu queria fazer só uma lembrança À aqui, vontade, que eu por acho favor. que vai também dar um tom legal para a gente, talvez, começar a finalizar essa conversa. A gente também está aqui, tendo essa conversa, lembrando de uma organização que é uma das guardiãs da saúde das crianças do Brasil. Perfeito. E, como você estava falando, a gente, às vezes, no Brasil, tem muita dificuldade de assumir as nossas grandezas. A gente tem grandes coisas sendo feitas aqui. A gente tem grandes cientistas, a gente tem grandes cientistas sociais, médicos. A gente tem um potencial criativo gigantesco. Foi aqui em Curitiba, que foi criado o soro. O soro que salvou milhões de vidas de pessoas e de crianças dadas nutrição durante a história da humanidade. Foi criado aqui, por César Perneta, num hospital que agora está lá, que se chama Pequeno Príncipe. Foi a Zilda Arnes que levou isso para o mundo. Então, a gente também está num lugar que tem esse grande chamado de ser os guardiões daquilo que mantém a vida, e que é o alimento. E é por isso que lá no hospital não tem só comida. Tem tratamento, claro, tem toda a parte médica, assistencialista, tem cultura, Sim. tem pensar, tem escola dentro do hospital. Tem a compreensão de que aquele ser é um ser no seu total, né? Sim. E que é uma criança sendo privada da sua liberdade. E às vezes a gente esquece do poder que a nossa liberdade tem, né? Inclusive para pensar no que a gente vai consumir, que rastro isso vai deixar Exato. e quem mais a gente pode ajudar.
Perfeito, Elza. E com essa sua mensagem importantíssima, eu quero agradecer a todos vocês pela participação no papo, parabenizá-las novamente pelo livro e quero saber também quando que o livro vai estar disponível, na verdade, quais canais são possíveis acessar para que o público em geral, os professores que nos assistem, a comunidade escolar também possa ter acesso a esse material. Se vocês puderem dar essa informação para a gente, daí a gente finaliza. Tá bom. Bom, o livro físico, na segunda edição, ele tem uma edição direcionada, né? Então ele vai ser voltado para a distribuição para a instituição beneficiada, que é o Hospital Pequeno Príncipe, pacientes e familiares, e para escolas e bibliotecas públicas. Mas a edição digital, ela vai estar disponível. O projeto conta com um site, que é o www.comidadeafeto.com.br, e lá o leitor vai poder encontrar o livro, vai poder encontrar o audiobook, vai poder encontrar também o documentário que acompanhou a primeira edição. Perfeito. Obrigado, Luciana. E agora, você, professor, que está nos assistindo, nós agradecemos pelo seu tempo, agradecendo todos os convidados. Gostaria de lembrar que na tela de créditos, todas as referências que nós comentamos aqui também estarão descritas. E a nossa proposta, óbvio, é apenas colaborar para algumas possíveis reflexões que levam a culinária como também recurso narrativo na literatura. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.